saúde na medicina brasileira, recebendo o professor Paulo Celso Moreira, professor da Faculdade de Medicina de Marília. O tema de hoje, cardiopatia adquirida e congênita. Vamos abordar a estenose aórtica, a insuficiência aórtica, a estenose mitral, a insuficiência mitral e, no último intervalo, falarmos sobre as cardiopatias congênitas. No programa de hoje, Paulo, é um prazer tê-lo conosco e, mais uma vez, Saúde Comunitária, tenho o prazer de recebê-lo. Boa noite, Milton. Boa noite, Muito Paulo. prazer estar com você. Mais uma vez no nosso espaço. Muito obrigado. Um prazer estar com você e com os espectadores de Saúde Comunitária. Gostaria de perguntar inicialmente no nosso programa, Paulo, qual é ou quais seriam as causas da estenose aórtica ou da insuficiência aórtica, uma patologia que acomete muitas e milhares de pessoas na nossa população mundial? O coração tem válvulas. É bom explicar que para o espectador não médico. E a finalidade dessas válvulas é permitir que o coração produza bem. Porque se não existisse válvula na entrada dos ventrículos, cada vez que o coração espremesse o sangue, cada vez que ele bombasse os ventrículos contraísse, se não houvesse válvula na entrada do ventrículo, metade do sangue refluiria, voltaria para trás, ao invés de integralmente para frente. E se não houver válvula na saída do ventrículo, quando o ventrículo relaxa, dilata, voltaria o sangue já bombado para frente, para dentro do ventrículo. Então, para que o sangue progrida numa única direção, é necessário que o coração tenha válvulas na entrada e na saída dos dois ventrículos, que são as câmaras de compressão do coração. As aurículas são mais uma sala de espera, um reservatório. Existem 4 válvulas, portanto, no coração. A mitral na entrada do ventrículo esquerdo, a aórtica na saída do ventrículo esquerdo, a tricúspide na entrada do ventrículo direito e na saída do ventrículo direito, a válvula pulmonar. Essas válvulas podem apresentar 2 defeitos básicos. Elas podem não abrir direito e elas podem não fechar direito. Ou elas podem apresentar uma associação de defeitos. O defeito é de tal porte que ela não abre e nem fecha direito. Deixa o sangue refluir e impede a passagem do sangue. A estenose aórtica é uma valvopatia em que há o estreitamento da saída do ventrículo esquerdo da válvula aórtica. A válvula aórtica não permite, não abre suficientemente, amplamente, e opõe resistência ao fluxo. O ventrículo esquerdo tem que fazer mais força, hipertrofiar a sua parede para vencer a resistência da válvula aórtica. As causas? As causas da estenose aórtica são congênita, existe as crianças que nascem com estenose aórtica, existe as crianças que nascem sem estenose aórtica, mas com válvula aórtica bicúspide. Uns 2% Perfeito. Das crianças nascem com válvula, em vez de ter 3 partinhas, a válvula aórtica tem 2 bolsinhas. E essa válvula, com o passar do tempo, tem uma tendência maior a desenvolver estenose ou insuficiência. E reumática, reumatismal, o reumatismo de crianças lesa muito as válvulas, lesa principalmente a mitral, mas em segundo lugar a válvula aórtica. É a causa da estenose aórtica e uma grande causa é a aterosclerose, a deposição de cálcio, a fibrose, a calcificação da válvula, a alteração da válvula com a idade, com a senilidade, com o envelhecimento do paciente. Na insuficiência aórtica, nós temos congênita, insuficiência congênita, temos a insuficiência reumática e temos algumas outras causas que, particularmente a insuficiência aórtica, uma praticamente extinta, que é a sífilis. A sífilis pode ser cardiovascular e ela não afeta o coração, mas ela afeta a aorta. E ela dá aortite sifilítica, uma inflamação da parede da aorta, e por alteração na raiz da aorta, ela é capaz de fazer com que a aorta se dilate e as cúspides da válvula aórtica não se coaptem mais, não consigam se juntar. Então existe insuficiência aórtica luética sifilítica. Está quase extinta, mas outro dia no consultório ainda tive um caso de insuficiência. Quais seriam os sinais e sintomas, Paulo, da estenose aórtica e da insuficiência aórtica? Da estenose aórtica, todos esses defeitos valvares, eles passam um longo tempo assintomáticos. E durante o tempo que eles passam assintomáticos, eles vão oferecer sinais ao exame. Então, eles causam, as lesões valvulares causam os famosos sopros, né? São das causas que dão o sopro, que as mães dizem, doutor, meu filho tem assopro e tal. Então, muito tempo a gente examina no exame físico, na simples ausculta
do precórdio, do peito do paciente, o médico escutando diagnostica estenose aórtica, insuficiência aórtica, é bem característico. Ou então nos exames complementares, raio-x, eletro, eco. Mas quando o paciente começa a ser sintomático, na estenose aórtica, peculiarmente, nós temos tonturas, lipotímia, tontura, turvação dos sentidos e fugazes, rápidas, muito passageiras, e nós temos angina, dor no peito real, angina. E 50% dos pacientes com estenose aórtica acima dos 40 anos têm comprometimento associado à insuficiência coronária. Esse é um dado também que vale a pena, diante da suspeita, também fazer um estudo da coronária. Também lembrar. Mas a dor anginosa independe desse fato. É uma situação em que nós temos angina, que comumente é por entupimento, obstrução das coronárias pela aterosclerose, das artérias que nutrem o coração, mas é uma situação em que nós temos angina, dor no peito, sem obstrução coronariana. É a hipertrofia da parede do pela ventrículo. Hipertrofia, pela desproporção entre a oferta de sangue e a nutrição. O ventrículo, para vencer a resistência da válvula, tem que hipertrofiar muito a sua parede. E essa hipertrofia é feita com o consumo de oxigênio aumentado, de sangue aumentado. Ao mesmo tempo, a hipertrofia aumentando a pressão da parede dificulta mais a nutrição, a perfusão do sangue através do músculo cardíaco. Além do mais, o ventrículo hipertrofia e cada miofibrila, cada pedacinho do coração vai estar mais longe do seu vaso, do seu capilar nutridor do que no tecido normal. Esses fatores todos, associados a que a pressão na raiz da aorta diminui, roubada pela válvula, e a coronária, as coronárias se originam atrás, no início, na raiz da aorta do seio de Valsalva, nós temos uma pressão de perfusão baixa na estenose aórtica. Essa situação toda de aumento do requerimento de sangue e baixa da oferta faz com que possa haver angina. Esses dois sinais são importantes, porque presentes, eles indicam um gradiente, uma diferença de pressão através da válvula grande, e, em segundo lugar, eles trazem uma possibilidade real de morte súbita na estenose aórtica e, portanto, eles são indicativos de cirurgia cardíaca corretiva. Se nós deixamos evoluir a estenose aórtica suficientemente prolongada, também aparece insuficiência cardíaca, insuficiência ventricular esquerda, o coração cansa de compensar, de carregar aquele defeito e torna-se insuficiente para exercer seu papel. A insuficiência cardíaca é a consequência final de todas as doenças cardíacas. E daí o indivíduo vai sentir falta de ar progressiva, aos esforços, aos grandes, aos médios, aos pequenos, em repouso, decúbito, etc. E quais seriam os exames complementares que o médico deve lançar mão para fazer o diagnóstico de estenose aórtica e de insuficiência aórtica? O diagnóstico de estenose aórtica e de insuficiência aórtica é um diagnóstico fácil. Há diagnósticos mais difíceis, esse é um diagnóstico sem complexidade. Mais difícil é quantitar a lesão. O diagnóstico é fácil. A história, às vezes, é muito típica, ou quando não existe história, o paciente é assintomático, o exame físico, o sopro é inconfundível, tanto da estenose como da insuficiência, o clique de ejeção da estenose aórtica, a característica de segunda bulha, os sopros são características. A insuficiência aórtica tem uma característica muito peculiar. A insuficiência aórtica, como manda muito sangue para o ventrículo, para dentro da aorta. Uma parte desse sangue, quando o ventrículo relaxa, volta para dentro do ventrículo. No batimento seguinte, o ventrículo tem que mandar a quantidade normal de sangue e mais o que refluiu. Ora, a pressão está aumentada. Existe uma lei que chama-se de Frank-Starling. Quanto mais estica, a lei da Cetra, do Stilling, quanto mais estica o músculo, a fibra cardíaca, maior será a contração. Isso é uma lei econômica, não consome oxigênio, não consome sangue. Por isso que a insuficiência aórtica dá muito menos angina do que a estenose. É uma sobrecarga de volume, não há hipertrofia da parede, só aumenta o tamanho do coração. E essa quantidade de sangue, então, vai maior volume em cada batimento e com maior pressão. E a resistência periférica baixa. Então, nós temos uma pressão sistólica muito grande. E a pressão diastólica cai, a pressão mínima da pessoa, porque durante a diástole, durante o repouso do ventrículo, escapa sangue da aorta de volta para dentro do ventrículo.
e a pressão cai, dentro da rede arterial está escapando. Então nós temos uma diferencial muito aumentada, uma pressão sistólica aumentada, uma pressão diastólica diminuída. Isso dá uma pressão de pulso muito grande, as artérias desse indivíduo, as veias que levam o sangue desse indivíduo, são muito animadas, são muito pulsáteis. Tem um sinal famoso dos livros antigos, que era o sinal de Missé. Missé estava numa igreja e via uma senhora com uma pena no chapéu e o chapéu balançava ao ritmo do coração, ao ritmo das artérias. E é a dança arterial, então o sinal de Missé. Muito bem. Então, feito o diagnóstico com a história clínica, exame físico, exames complementares, vamos falar agora do tratamento da estenose aórtica e posteriormente da insuficiência aórtica. O tratamento, para isso que o diagnóstico é fácil, como eu disse. O difícil é quantitar a lesão, e quantitar a lesão, inclusive, para saber quando se opera. O eletrocardiograma é de extrema utilidade. Extremamente importante também, Paulo, seria a presença aí do ecocardiograma, até para avaliar o prognóstico desse tratamento, em termos de qualidade de vida posterior. Sem dúvida. O raio-x de tórax também é muito útil, mas o ecocardiograma para lesões orovalvulares, para doenças congênitas, para a parte anatômica, distúrbios anatômicos do coração, o ecocardiograma realmente é um exame que trouxe uma contribuição extraordinariamente grande. Quem, como eu, já veio de uma época que não existia o eco, viu nascer o ecocardiograma e hoje trabalha com eco, há uma precisão, há uma exatidão maravilhosa hoje no nosso manuseio do paciente. Então, de posse desses dados, nós temos que indicar a correção cirúrgica do paciente. Existe tratamento clínico. O tratamento clínico é das complicações da valvopatia. Por exemplo, o paciente entra em insuficiência cardíaca, então nós temos remédio que aumenta a força do coração, os digitálios, remédio que diminui o volume de sangue, que são os diuréticos, remédio que diminui a resistência periférica, abre os vasos, que são os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Então, daí nas complicações nós usamos remédio, mas o tratamento em si, o tratamento para correção da valvopatia é o tratamento por excelência cirúrgico. Só que não existe o tratamento ideal cirúrgico e nós não vamos resolver definitivo e totalmente o problema do paciente. Nós temos a opção de abrir a válvula, por exemplo, na estenose aórtica, na estenose mitral, quando a válvula está estreitada, nós podemos abrir a válvula conservando a válvula do paciente. Chama-se comissurotomia. Liberta-se as adesões, permite-se que a válvula abra livremente. Isso constitui a comissurotomia e é muito bom, porque nós conservamos a válvula do paciente. Nas insuficiências, a insuficiência mitral, pode-se fazer plastia da válvula. Os lugares rotos, os lugares que não coaptam, podem ser trabalhados, costurados pelo cirurgião, de modo que a válvula, sem ser removida, possa funcionar adequadamente. Essa plastia é muito oportuna, porque conserva a própria válvula do paciente. Às vezes, mesmo na primeira cirurgia, não é possível, pela alteração valvar, calcificação, pela fibrose, a válvula endurecida, estragada, alterada, a tal ponto que o cirurgião não pode corrigir aquela válvula, ele tem que remover aquela válvula e substituí-la por uma prótese. Essa prótese pode ser biológica ou metálica. A prótese biológica nós já tentamos... Posição aórtica eminentemente metálica. Em posição aórtica metálica, pelo requerimento hemodinâmico, mas coloca-se muito também, hoje em dia, coloca-se muito também válvula biológica, prótese biológica. Da experiência do serviço, do serviço, da preferência. A desvantagem da biológica é a deterioração da válvula após um certo tempo. Nós tentamos as válvulas de Zerbini, que eram criadas pelo Puig, de cadáver, dura mater de cadáver. Tentou-se isso em Rio Preto, introduziu-se pericárdio bovino. Nós tentamos uma porção de tecidos biológicos muito resistentes. E hoje nós voltamos a uma válvula que era usada há uns 20, 30 anos atrás, que é a válvula suína, de porco. E as válvulas biológicas funcionam maravilhosamente, mas elas, após um certo tempo, elas deterioram, rompem-se, não aguentam, porque é muito requerimento hemodinâmico, principalmente por sua aórtica. Além disso, precisa necessariamente da anticoagulação
E para isso, a indicação desse tipo de válvula também precisa verificar a adesão do paciente em relação à anticoagulação. Sem dúvida. A válvula metálica é mais duradoura, mas tem o grande inconveniente do sangue coagular, talhar em cima da prótese valvar. Já foi tentado de tudo em matéria de revestimento do metal, tipo de metal diferente, desenhos de válvulas diferentes, o que trouxe progresso. Então, as válvulas da Edwards, aquelas iniciais de bola e gaiola, hoje deram lugar a válvulas de perfil baixo, de báscula, com as modificações hemodinâmicas que a tecnologia nos trouxe e com a modificação dos materiais, sem dúvida, houve um progresso muito grande. Mas nós continuamos tendo uma grande taxa de tromboembolismo, de coágulo de sangue talhar em cima das próteses metálicas, o que condena um paciente que transplanta, que recebe uma prótese metálica, a anticoagulação permanente, com um controle difícil, trabalhoso, dispendioso, etc., que precisa de um ótimo padrão de força de vontade e cultural do paciente. Então, isso é um problema, porque há o risco de coágulo nessa válvula e que isso origine derrame cerebral, acidente vascular cerebral, que continua existindo numa certa parte desse paciente. Em suma, não existe a prótese ideal. Mesmo a cirurgia, que a gente conserva a válvula do paciente, alguns anos depois, muitos anos depois, felizmente, na grande maioria, na maciça maioria dos pacientes, como a válvula é um tecido vivo, essa válvula que foi aberta pelo cirurgião, ela reage à própria cirurgia, reage à sua situação anômala e ela endurece, fibrosa, se deteriora de novo, se deforma. E daí nós temos que reintervir, operar alguns anos depois. E daí provavelmente vai para a troca valvar. A troca valvar biológica tem que ser retrocada se ela deteriora. E a prótese metálica, menos frequentemente, quando é sede de tromboembolismo, tem que ser trocada, ou nas escassas ocasiões em que quebra a gaiola, em que o aro deteriora, enfim, em que há deformidade da válvula. De forma que um paciente que tem valvopatia, ele tem pela frente uma possibilidade, uma perspectiva... As complicações a longo prazo do procedimento da prótese colocada nesse paciente. Toda cirurgia cardíaca não é definitiva e traz... Ela é benéfica, mas existem os riscos a seguir do procedimento. Ela é benéfica, ela é necessária, mas nós temos que pensar muito bem o quanto nós podemos adiar essa cirurgia, porque se eu adio em 5 anos a primeira cirurgia do meu paciente, eu vou adiar em 5 anos, provavelmente, em média, todos os eventos posteriores, uma eventual segunda cirurgia, uma eventual terceira. Então, eu estou pospondo, estou aumentando, levando o limite para lá de todos os eventos na vida dele. Além do fato de que uma indicação muito tardia leva a uma disfunção do miocárdio. Quando houver a indicação, não haveria tanto benefício. Exatamente, é onde nós íamos chegar. De um lado, eu tenho que, há o interesse de eu retardar a indicação cirúrgica e retardar a série de eventos relacionados a essas trocas e retrocas valvares. Por outro lado, eu tenho que ter a maior prudência e o desejo de antecipar a cirurgia, porque eu não posso deixar que a valvopatia, seja qual for, deteriore o ventrículo desse paciente, deteriore o coração e transforme o problema em inoperável. Daí não adianta mais operar. E o problema daí não é mais a válvula, o problema daí é o músculo cardíaco, que foi definitivamente comprometido. Isso não pode acontecer, eu não posso perder o momento de indicação cirúrgica e da combinação desse jogo é que nós clínicos, cardiologistas, temos que compor... Descobrir o momento da indicação. O momento da indicação. Aí que vai muito o conhecimento e a arte do cardiologista de saber o momento da indicação. Isso tem guidelines, tem protocolos, tem sutilezas de exame físico, de eletro, de raio-x e, sobretudo, de ecocardiograma. Existem sutilezas que nos fazem saber que o paciente está no ponto de operar. E um detalhe interessante, Paulo, é que a taxa de mortalidade, tanto na estenose aórtica quanto na insuficiência aórtica, taxa de mortalidade na substituição da válvula, no ato operatório,
está em torno de 2 a 3%, muito baixa, portanto, uma indicação cirúrgica extremamente segura. Isso é verdade, mas a gente deve atentar para alguns pontos, claro, muito seguro. Aliás, a cirurgia cardíaca é muito segura, as taxas da grande maioria dos procedimentos rotineiros são muito baixas. Mas se a gente atentar a uma taxa superior ao da ponte de safena, famosa, da ponte de safena, revascularização miocárdica. Segundo, depende um pouco de se é a primeira operação, segunda operação, terceira, exatamente, uma reintervenção, da idade do paciente, de que cirurgia é, segunda, terceira, etc. Então, daí a tendência é aumentar um pouco. Mas, sem dúvida, sempre é baixo. O aspecto emocional pós-cirurgia necessita de uma psicoterapia de apoio, o médico faria esse acompanhamento ou necessitaria, eventualmente, de um outro profissional? O ideal, a meu ver, seria sempre nós termos uma psicoterapia, mas isso normalmente não é feito na maioria dos casos, porque seria complicado. Então, nós reservamos o apoio psiquiátrico, psicoterápico, para os casos mais necessitados, que mostram mais urgência. Toda cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea pode causar reações psicológicas muito severas no pós-operatório. E às vezes a gente tem verdadeiros surtos psicóticos, o paciente surta no pós-operatório, isso não é infrequente. Durante muito tempo até se pensou que era alguma coisa devido à máquina, coração, pulmão artificial, mas não é. Na verdade é o impacto de uma cirurgia sobre o coração, de uma cirurgia em que, aliado a uma cirurgia de grande porte, nós temos uma série de agressões psíquicas ao indivíduo, com fantasias de morte, tudo mexe muito com o psiquismo do indivíduo. Gostaria que você comentasse agora, Paulo, uma vez substituída a válvula, quais seriam as recomendações que esse paciente teria quando necessitasse de uma intervenção ou de uma consulta num odontólogo? O que ele deveria fazer como profilaxia, já que ele porta agora uma válvula biológica ou mecânica? Perfeito. Toda lesão no coração, seja valvopatia, seja valvopatia operada com prótese, seja uma valvopatia simples ou doença congênita, que existe uma malformação anatômica do coração. Quando se manuseia um foco cético, e o exemplo mais comum é o dentista, o odontólogo. Aos dentistas. Cada vez que o dentista manuseia o dente, como todo o tubo digestivo, faz parte do exterior, não faz parte da gente. É contaminado. Então a boca é contaminada, a nossa boca é suja, mesmo quem não diz palavrão. Então o dentista, ao manusear o dente, ele faz com que germes sejam absorvidos pelo sistema de captação líquida, linfático, agora colocado, e caiam na circulação. Então isso é normal. Cada um de nós que vai lá, senta na cadeira do dentista e trata o dente, nós temos uma bacteremia. Nós temos entrada de germe na corrente sanguínea. Sem problemas nos indivíduos bem nutridos, normais, porque em 2, 3 voltas da circulação, os sistemas de defesa do organismo eliminam esses micro-organismos. Mas quem tem valvopatia ou anomalias anatômicas, por pequenas que sejam, dentro do coração, essa anomalia pode servir de ponto de fixação para a pululação bacteriana. O germe, o micro-organismo que caiu na corrente sanguínea pelo manuseio odontológico, vai se fixar aí no defeito e começa uma pululação. E isso pode dar uma doença. Isso dará uma doença muito séria, que é a endocardite infecciosa. E a endocardite é uma doença que, embora tenha cura, num número muito apreciável na maioria dos casos, mas é capaz de matar, tem uma mortalidade alta, tratamento complicado, difícil, diagnóstico de cura difícil. Endocardite é um pesadelo, né? E então o dentista tem que saber disso para que ele faça a profilaxia. Geralmente você faz com penicilina, antes de uma extração. Ou penicilina injetável, né? Penicilina benzatina, ou vioral, que é mais simples. Comprimidinhos, 4 horas antes, 2 horas antes, 1 hora após o tratamento dentário, sempre que mexer no dente. E deve fazer sessões dentárias produtivas. Não mexer um pouquinho, marcar para outro dia, senão o paciente vai se expor a muito uso de antibiótico. Fazer sessões longas e com cobertura antibiótica. Muito bem. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo o professor
Paulo Celso Moreira, professor da Faculdade de Medicina de Marília. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos a seguir falando de insuficiência mitral e estenose mitral. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária, recebendo o professor Paulo Celso Moreira. Tema de hoje, cardiopatia adquirida e congênita. Falamos no primeiro intervalo da estenose e da insuficiência aórtica. Agora, nesse intervalo, vamos abordar a estenose e a insuficiência mitral. Paulo, quais seriam as causas e como que o telespectador pode entender a estenose mitral e a insuficiência mitral? A válvula mitral, enquanto a válvula aórtica fica na saída do ventrículo esquerdo, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, sai do coração para o grande vaso, a válvula mitral fica na entrada do ventrículo esquerdo, entre a aurícula esquerda, que é a câmara que recebe o sangue, que vem do pulmão oxigenado, é a câmara de recepção. Na passagem do átrio esquerdo, da aurícula esquerda, para o ventrículo esquerdo, situa-se a válvula mitral. E, no outro lado, a válvula tricúspide, que é entre átrio direito e ventrículo direito. A mitral não é por estar entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, uma posição hemodinamicamente mais importante, maiores pressões, mas ela é cometida por mais doenças. Então, existem... As causas seriam... As causas congênitas... Febre reumática, em grande percentagem. E febre reumática, na grande maioria. Mas existem outras causas, principalmente para a insuficiência mitral. A insuficiência mitral pode ser, inclusive, traumática. Acidente, pode ser aguda, daí é muito mal suportada. Pode ser, e isso é muito frequente, pode ser a insuficiência mitral... Pós-infarto agudo do miocárdio. Pós-infarto agudo do miocárdio. Ou não precisa nem infartar. Insuficiência coronariana por disfunção de músculo papilar e no infarto por ruptura de músculo papilar. Essa história de músculo papilar é o seguinte: a válvula aórtica é uma válvula muito simples, e a pulmonar. São umas bolsinhas na parede que, quando o sangue passa progredindo para frente, cola a bolsinha na parede. E quando ele tenta refluir, as bolsinhas se estufam e impedem a volta. Já a válvula mitral é completamente diferente, a tricúspide. Elas constituem das cúspides um tecido da válvula, o tecido parece um paninho, um tecido que é sustentado, ligado por cordoalha tendinosa, são umas fibras que parecem aquela extremidade das redes de descanso que a gente pendura, e no ventrículo se une o ventrículo pelos músculos papilares. Esses músculos papilares são importantes para a função valvar. Quando a gente troca a válvula mitral, há cirurgiões do mundo que mesmo hoje, quando colocam uma prótese, eles aproveitam parte da estrutura valvar, a cordoalha tendínea, o músculo papilar, como um colega meu de turma, o Dr. David, que trabalha no Canadá, formou-se aqui no Paraná, meu colega, ele aproveita, hoje é o cirurgião principal do Canadá, ele aproveita uma grande parte da estrutura valvar, conserva porque tem melhor prognóstico e a função ventricular fica melhor. Então essa estrutura muscular toda é complexa. E esses músculos papilares sofrem falta de sangue na angina, na isquemia, e entram em disfunção, em insuficiência mitral. E no infarto pode romper o aparelho de sustentação mitral, ruptura de músculo papilar, levando à insuficiência mitral, que é sempre uma coisa gravíssima na evolução do infarto do miocárdio, e indica cirurgia nesse indivíduo na fase aguda corretiva. Outra causa importante, e que na Europa até é mais importante que o reumatismo, diga-se de passagem que no Brasil o reumatismo tem decaído. Hoje a gente não encontra mais cardite reumática da enfermaria como encontrava no meu tempo. Então o reumatismo, pela melhora das condições de higiene e um efeito secundário benéfico da disseminação de antibiótico, a moléstia reumática, provavelmente por essas causas, vem declinando. O fato é que ela vem declinando. Mas na Europa já é muito mais frequente, nós temos por ruptura da válvula por degeneração mixomatosa associada a prolapso valvar mitral. Muito bem. Quais seriam os sinais e sintomas da estenose mitral, que tem um comportamento mais grave na sua evolução, e os sinais e sintomas da insuficiência mitral? Na estenose mitral é falta de ar, dispneia, é falta de ar. Ela é uma lesão que dá muita falta de ar. A insuficiência mitral também pode ser palpitações, etc., mas o sinal mais sério, quando aparece, é a falta de ar.
Na estenose é mais precoce, porque enquanto na insuficiência mitral, na insuficiência aórtica, na estenose aórtica, nós temos o ventrículo compensando a lesão, a estenose mitral é na entrada do ventrículo, o ventrículo fica alijado da luta e, de certa forma, pelo menos importantemente, e todo o problema, o processo é compensado, é enfrentado pela aurícula esquerda, pelo átrio e pela rede pulmonar, cuja capacidade de adaptação é mais de capacitância. Então, o átrio é uma câmara de recepção, não é muito forte. De modo que a estenose mitral cedo congestiona o pulmão e dá falta de ar. O diagnóstico, Paulo, como faríamos para fechar esse diagnóstico? História clínica, exame físico, você também, na dúvida, embora uma boa ausculta cardíaca valha talvez até pelo próprio diagnóstico, que exames complementares você também lançaria a mão nesse momento para fazer o diagnóstico da estenose mitral e da insuficiência mitral? O diagnóstico, eu estou falando provavelmente aqui para não médicos, o diagnóstico de estenose aórtica, insuficiência aórtica, estenose mitral e insuficiência mitral são inconfundíveis, quer dizer, na ausculta cardíaca. Então, os sopros são completamente diferentes. O sopro da estenose é em área aórtica, a radiação é para a fúrcula, faces laterais do pescoço, mesocárdio. É um sopro rude, crescendo e crescendo, não começa com a primeira bulha, não termina com a segunda. O sopro da insuficiência aórtica é diastólico, é de alta frequência, um barulho bonito, tum-tal, tum-tal. O da estenose mitral é de baixa frequência, o ruflar diastólico, sem estalida da abertura da mitral, reforço pré-sistólico da contração atrial antes da primeira bulha. O da insuficiência mitral em faixa, dirige para a axila e assim por diante. Não precisa escutar para o diagnóstico. Às vezes, pode suspeitar do diagnóstico, ou quase ter certeza, com a simples palpação. Se nós palpamos em terceiro e quarto espaço, impulsões sistólicas do ventrículo direito, palpamos um frêmito diastólico em área mitral, uma primeira bulha hiperpalpável em área mitral, eu não preciso do esteto, só com a palma da mão pode ser um cardiologista surdo, desde que ele tenha a palma da mão ele faz o diagnóstico. Agora, é claro, para precisar o grau, apesar das dicas do exame físico, por exemplo, se a válvula mitral estiver completamente calcificada, nós temos o desaparecimento do estalido de abertura da mitral, que não tem abertura da mitral porque a válvula está rígida, está calcificada. A primeira bulha decresce na sua intensidade de som, na quantidade de som, e assim por diante. Mas nós precisamos de eletro, nós precisamos de raio-x e nós precisamos do ecocardiograma. E isso nos ajuda extremamente a indicar o momento da cirurgia e saber o que o cirurgião, ajudar o cirurgião a prever o que ele vai encontrar durante a cirurgia, o que é muito importante. E o ultrassom cardíaco, o ecocardiograma, também da mesma magnitude que na estenose aórtica, na insuficiência aórtica, tem sua grande indicação também para quantificar, como você mesmo disse, a insuficiência mitral e a estenose mitral. Tanto que antigamente, frequentemente a gente chegava até o estudo hemodinâmico, o cateterismo, para precisar melhor com vistas à cirurgia, para o cirurgião saber com o que ele ia lidar e ter um certo planejamento cirúrgico. Hoje em dia, uma grande parte das lesões valvulares nós indicamos baseado na clínica e no eco, prescindindo do cateterismo, que fica para determinadas ocasiões. E para a suspeita de coronariopatia associada. Então, o paciente que é mais velho e vai para a cirurgia cardíaca, nós, sem dúvida, cateterizamos, porque seria muito mal que ele tivesse lesões coronarianas não detectadas e, durante a cirurgia, isso interferisse com a cirurgia do válvula. No protocolo, então, ao se pensar em trocar a válvula mitral, faria o cateterismo para eventual associação de coronariopatia? Não no paciente jovem. Não em pacientes jovens hoje. Maior faixa etária. Ou determinados casos especiais, que não esses, mas o paciente jovem, normal, hoje pode-se perfeitamente indicar sem cateterismo, só com o estudo ecocardiográfico e os demais exames e exame físico. Muito bem. E faixa etária mais elevada? Em faixas etárias mais elevadas, sem dúvida, daí convém explorar o paciente, mesmo que assintomático, mesmo que o eletro silencioso, para afastar com segurança comprometimento coronário. Isso é um capítulo na indicação cirúrgica que se diria respeito aos pacientes mais idosos, vamos dizer, 40, 50 anos para cima. 40 Paulo, anos qual seria a associação da estenose mitral, eventualmente da insuficiência, ou associadas com a arritmia cardíaca, a presença que nós chamamos da fibrilação atrial?
A fibrilação arterial é uma arritmia cardíaca em que as aurículas deixam de bater organizadamente, de ter contração, e as aurículas apenas tremulam. Há uma dispersão do estímulo elétrico, o coração bate, obedecendo a um estímulo elétrico que ele próprio gera. E esse estímulo elétrico que em condições normais, o Dr. Milton e eu estamos aqui conversando, o nosso coração está tendo estímulo gerado no alto do átrio direito, no nó sinusal, que a gente chama perto da desembocadura da cara. E esse estímulo percorre o átrio organizadamente, fazendo com que ele periodicamente se contraia. E comanda, daí passa os ventrículos, comanda o ventrículo. Na fibrilação arterial, uma dispersão do estímulo elétrico pelos átrios. Em vez de ter um estímulo organizado que o percorra ritmicamente, nós temos milhares de faísquinhas elétricas, de estímulos elétricos minúsculos, percorrendo as aurículas ao mesmo tempo, simultaneamente. E a cada momento, milhares de células diferentes, grupinhos inexpressivos de células, se contraem e depois entra em período refratário, perpetuando essa dispersão do estímulo nos átrios, e as aurículas, como resultado disso, não se contraem mais ritmicamente, elas só tremulam. Essa fibrilação arterial acontece no hipertiroidismo, doença extracardíaca, acontece na miocardioesclerose, na idade, paciente de idade, é muito comum fibrilação arterial em velho. Ela acontece de maneira idiopática em muitos indivíduos em idade relativamente precoce, sem causa, nem miocardiopatias, e ela aparece muito em toda a valvulopatia, principalmente nas doenças valvares mitrais. O caminho das doenças mitrais será o aumento do átrio esquerdo e a fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é uma complicação importante, frequentíssima das valvulopatias mitrais. Quase a totalidade das valvulopatias mitrais deixadas evoluir vão apresentar fibrilação arterial em algum ponto. E a fibrilação arterial entra naqueles critérios, como parte daqueles critérios que fazem com que a gente indique mais cedo a cirurgia, etc. Então, ela tem papel também na indicação cirúrgica. Tratamento também, como na estenose aórtica, insuficiência aórtica, o definitivo seria o tratamento cirúrgico. Aí vale os mesmos comentários, prótese biológica e prótese mecânica. Vale o mesmo comentário, com a conotação que você lembrou bem, que na imposição aórtica, por lidarmos com pressões maiores, ganha mais força a válvula metálica, embora possa se botar também biológica. E na válvula mitral, é quase que a opção, ordinariamente, é por prótese biológica na mitral. Os comentários da precocidade ou não são os mesmos. Nós temos que avaliar, de um lado, proteger o coração, operando antes, do outro lado, postergar os eventos cirúrgicos. Então, há essa luta também orientada por exame físico, por exames secundário, raio-x, eletro e principalmente eco, e o comentário é que o tratamento mais efetivo que intervém sobre a lesão é o tratamento cirúrgico, mas nós tratamos, o tratamento clínico se refere às complicações. Então, nós tratamos fibrilação arterial, nós revertemos a fibrilação, nós, quando mantemos fibrilando, damos medicação para que a fibrilação incomode menos, seja mais fisiológica, nós tratamos a insuficiência cardíaca, nós tratamos o tromboembolismo, evitamos o tromboembolismo, enfim, nós tratamos as complicações. Nós não temos com o remédio o poder de agir sobre a válvula. Nós ainda impedimos, no caso do reumatismo, que essa válvula seja alterada ainda outras vezes por recidivas da doença reumática. A gente mantém sob medicação e evita a recidiva do reumatismo. Fazendo uma profilaxia com bezetacil, cada 21 dias, né? Bezetacil, penicilina benzatina, e eu já disse o nome comercial mais comum, mais conhecido, mas a penicilina benzatina, uma penicilina de longa ação de depósito, para evitar o contato com o estreptococo do grupo A. Qual seria, não teria mais limite, uma vez feita a substituição da válvula, essa penicilina ficaria prescrita eternamente? Ou teria uma faixa etária que limite para que não houvesse mais a utilização? Em paciente que não tem valvulopatia, nós limitamos até aos 18 ou 21 anos, desde que essa criança, esse adolescente jovem, não tenha nos últimos 5 anos tido nenhum surto de atividade reumática, de doença ativa. A atividade reumática evolui por surtos. Cada vez que o reumático
que são 3% das pessoas, das crianças, têm predisposição ao reumatismo. Cada vez que ela tem uma infecção de garganta, principalmente de garganta, ou de qualquer outro lugar, mas principalmente de garganta pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, ela apresenta um surto de atividade reumática. E nós, para evitar esse surto, nós usamos a penicilina, a benzatina, para que a criança não tenha infecção pelo estreptococo. Em crianças que não têm valvopatia, até os 18, 21 anos. Agora, em quem já tem valvopatia, deve-se continuar, ou que recebeu uma válvula deve continuar recebendo eternamente. Muito bem. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo o professor Paulo Celso Moreira, professor da Faculdade de Medicina de Marília. Nós vamos ao nosso outro intervalo e nós voltaremos a seguir falando de cardiopatias congênitas aqui na TV Comunitária. Saúde Comunitária na TV Comunitária, recebendo o professor Paulo Celso Moreira, professor da Faculdade de Medicina de Marília. Nesse intervalo agora, cardiopatia congênita. Malformações cardíacas congênitas são aquelas em que se espera uma complicação em relação ao funcionamento do coração. E nós temos algumas delas que o paciente pode sobreviver até a vida adulta. Seriam principalmente as mais incidentes e que esse fenômeno ocorre: a comunicação entre átrios, a CIA, a persistência do canal arterial, a cortação da aorta, a válvula aórtica bicúspide, que você comentava como causa, inclusive, da estenose aórtica, e a estenose de válvula pulmonar. Paulo, quais os comentários que você nos daria em relação a essas patologias, essas doenças congênitas? As doenças congênitas são muito importantes, porque, ao contrário de algumas doenças que a tendência é diminuir, doença de Chagas, a tendência é diminuir na medida em que a malária extinguiu ou diminuiu demais o número de insetos transmissores, né, do barbeiro, nas nossas zonas rurais. E a moléstia reumática, que eu comentei, que está decrescendo demais, a ponto de alguém que tem anos de medicina como eu, notar uma nítida diferença. Mas as doenças congênitas não, elas são fixas. Até talvez os fatores teratogênicos, os fatores que influem sobre a gestação, os acidentes genéticos, talvez até tendo a aumentar na medida que aumenta a sofisticação tecnológica, as radiações, as coisas. E ela é fixa e o número delas é bastante expressivo. E hoje tem uma importância muito grande porque nós temos mais recursos para diagnosticá-las. O ecocardiograma é extraordinário. E quando a gente fala eco, nós falamos ecocardiograma assim, eco. Há ecos e ecos. O eco começou com o módulo M, depois depois o eco bidimensional. Associado depois ao Doppler. Depois o Doppler pulsado, a cores, etc. E isso vem num crescendo de definição e de possibilidade diagnóstica muito grande. De modo que hoje nós temos muito mais recursos para diagnosticar precocemente sem judiar dessas crianças. Antigamente precisava cateterizar. Quando nós íamos confirmar nossas auscultas, nosso diagnóstico, nós tínhamos que cateterizar a criancinha. Hoje não, sem machucar. E é um procedimento invasivo. Invasivo, e criança para cateterismo, em adulto tudo bem, é só o susto, só o medo. Mas a mortalidade é quase zero. Perfeito. Mas em criança, fazer com a criança acordada cateterismo é difícil. Não dá, a criança se perneia, se mexe e lesa a artéria. Então, se faz, na grande maioria dos serviços, com anestesia geral. E isso amplia o risco. Então, principalmente nas crianças graves, cianóticas. Então, hoje a gente pode fazer um eco por dia, ou 3 por dia, se quiser, sem machucar a criança. De modo que a possibilidade diagnóstica melhorou muito. Segundo, a possibilidade cirúrgica. Hoje nós operamos e resolvemos uma gama enorme de cardiopatia congênita. Então, é extremamente fascinante, extremamente importante que o cardiologista diagnostique bem e precocemente. Sabe por que diagnosticar precocemente? Porque as cardiopatias congênitas que permitem que a criança chegue a uma idade pré-escolar ou escolar ou adulto, são a perfumaria, são mais leves. As cardiopatias congênitas severas matam no período neonatal,
matam em lactente. Então, essas precisam de ajuda. As outras, elas crescem, pode ter calma para descobrir, não ter urgência no tratar, mas as que são importantes serem descobertas precocemente têm que ser descobertas e tratadas, porque senão elas matam. O Dr. Milton citou aqui, uma série grande de cardiopatias congênitas acianogênicas, as mais comuns. Citou as mais comuns. Comunicação entre átrios, a persistência do canal arterial, a coartação da aorta, também é bastante comum, válvula aórtica bicúspide e a estenose da válvula pulmonar. E faltou a nossa campeã de audiência, que é a CIV. A CIV também. A comunicação entre os dois ventrículos, o coração não deve ter comunicação entre os dois lados. Tudo isso que o Dr. Milton falou são persistência, a grande maioria são ligações intercavitárias, comunicação entre as duas aurículas, comunicação entre os dois ventrículos. Essa comunicação entre os dois ventrículos é campeã da audiência. 25% de todas as crianças que têm cardiopatia congênita têm CIV. De modo que o senhor que está nos escutando, se botar um consultório e sair diagnosticando em toda criança que tem a doença congênita CIV, o senhor vai acertar em 25% dos casos. Então, ela é a mais frequente. Ao lado dela, a comunicação interatrial, que é a CIA, a estenose pulmonar, a estenose aórtica, são a coartação de aorta, que é um estreitamento. A estenose aórtica nós já falamos, estreitamento da válvula aórtica, não abre bem. A estenose pulmonar, o estreitamento da válvula pulmonar. A persistência do canal arterial. A persistência do canal arterial. Como a criança está dentro da mãe, vou tentar explicar em 1 minuto, se puder. Perfeito. A criança, o feto, está dentro da barriga da mãe. E ela não respira, a criança nem bota a cabeça por fora para respirar, nem respira. Ela está imersa no líquido amniótico. Ela recebe oxigênio através da mãe. Então, o pulmão da criança, antes de nascer, está colabado, está fechado. Ele não expande, ele não abriu. Ora, o sangue que vai para o pulmão é mínimo, é só para a maturação do pulmão. É 12%, em termos numéricos, 12% do débito cardíaco. E o que acontece com os outros 88%? Tem que sair do pulmão, porque não dá para atravessar o pulmão que está fechado. Então, esse sangue tem que ter um canal, que é esse canal arterial, que tem que existir na vida intrauterina, para que o sangue que sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar desvie o pulmão hiperresistente e fechado e passe para a aorta. Certo? Mas no momento do nascimento, logo após, ele deve se contrair e deve se fechar. E no espaço de algumas horas, ele deve não existir virtual, deve ser virtual e depois se fechar anatomicamente. A persistência desse canal aberto causa um defeito de ligação entre os dois sistemas que funciona como a CIV e é o PCA. É muito comum o PCA, principalmente em prematuros. E existem 2 tipos de doença cardíaca congênita. As que dão aquela corzinha roxa para a criança desde precoce idade, desde do período, os períodos iniciais de vida, primeiras semanas de vida. As cianóticas, são as cianogênicas ou cianóticas. A mais representativa aí seria a tetralogia. A tetralogia de Fallot. Né? É a mais grave também. Para falar a verdade, até não. avanço, Ela né? é muito mais grave, em média. Quando nós falamos mais grave uma doença que a outra, depende, porque a CIV, do modo geral, é menos grave que a tetralogia falou, a CIA é menos grave que a tetralogia, mas é melhor ter uma tetralogia falou de anatomia favorável do que ter uma CIV muito grande, hipertensa. Sim. Então, mas determinados casos isso não vale, mas em média, a tetralogia de Fallot, como toda cardiopatia congênita cianogênica ou cianótica, é extremamente mais grave do que as acianóticas. Porque as acianóticas podem ser defeitos simples, inclusive. As cianogênicas, aquela cor azul, que em lactente ele já começa a apresentar, e são crianças que depois apresentam hipocratismo digital, dedo em baqueta de tambor, unha em vidro de relógio, aqueles dedos grossos na ponta, criança é roxinha. Essas cianogênicas são obrigatoriamente uma associação de defeitos, porque é preciso que o sangue misture o sangue das cavidades direita na cavidade esquerda. O sangue insaturado que vem do organismo mistura o sangue oxigenado que seria distribuído por o organismo. Para que passe sangue da direita para a esquerda é preciso uma comunicação entre os dois circuitos, CIA, CIV, PCA. Mas se tiver uma comunicação simples, o sangue passa da esquerda
para a direita, porque nós temos, por exemplo, nós adultos, 120 milímetros de pressão sistólica em nosso sistema esquerdo e 25 milímetros no sistema direito. Passa sangue de maior pressão para o menor. Então, se você estabelecer uma comunicação entre os dois circuitos, nós temos uma cardiopatia acianótica, rosadinha, não dá cor azul, não dá nada disso, porque passa sangue da esquerda para a direita. Agora, para que seja cianogênica, é preciso que tenha a comunicação e um outro defeito que faça com que a pressão do lado direito se eleve anormalmente, tornando-se maior que o do lado esquerdo e mandando o sangue para o ventrículo esquerdo. A Fallot não é, na verdade, a mais comum. Por que o Fallot é importante, a tetralogia de Fallot? Porque a tetralogia de Fallot é a mais comum das cardiopatias congênitas cianogênicas. Felizmente, elas são menos comuns. E a única que frequenta a lista das 10 mais é a tetralogia de Fallot, que vem no quinto, por aí, quinto, sexto lugar em frequência. E ela também é muito padronizada, ela sempre dá hipofluxo pulmonar, etc. Então, o Fallot, por isso que ele é tão extremamente conhecido e mais importante. Mas há cardiopatias congênitas cianogênicas mais terríveis, e algumas para as quais nós não temos correção cirúrgica. Atresia pulmonar, atresia tricúspide, nós temos ventrículo único. Né? Para algumas, eu só queria uma referência à transposição dos grandes vasos da base. Uma referência a um cardiologista brasileiro. Existem duas maneiras de corrigir a transposição dos grandes vasos da base. Pela via atrial, que é a cirurgia de Senning, um europeu, e Mustard, um canadense, e pela via ventricular, que era impossível, por isso que existiam as duas outras cirurgias, que era impossível de ser conseguida até que o Adib Jatene estabeleceu a técnica para trocar, corrigir a transposição, trocando a aorta e a artéria pulmonar, porque na transposição, a aorta, em vez de nascer do ventrículo esquerdo, nasce do ventrículo direito, e a pulmonar, em vez de nascer do ventrículo direito, nasce do ventrículo esquerdo. Paulo, quais seriam as preocupações sociais, exercícios e esportes e ainda o aspecto da gravidez em alguma paciente que tenha uma comunicação entre átrios, uma comunicação entre ventrículos ou ainda uma coarctação da aorta? Como é que ficaria a gravidez, então, nessas condições? Esses pacientes podem fazer exercícios ou não devem fazer? E as preocupações sociais? O que o paciente acaba relatando ao médico no dia a dia no consultório? Uma grande parte das cardiopatias congênitas não terá problemas, se for mulher, não terá problemas em engravidar e ter filhos. Por uma razão até muito simples. Se ela precisar operar, ela já terá sido operada quando chegar à sua idade reprodutiva. Porque a idade eletiva para a operação vem baixando gradativamente. Por exemplo, antigamente, coartação de aorta. Durante muitos anos nós achávamos que a coartação de aorta, que é esse estreitamento na aorta torácica, fazendo com que o indivíduo tenha pouco fluxo nas pernas, pressão baixa nas pernas e pressão alta nos braços e na cabeça. Nós fazíamos esse indivíduo chegar até os 12 anos, para operar aos 12 anos, na crença de que se nós operássemos pequenininho, a aorta ia crescer, a criança ia crescer e ia recriar a estenose e então não teria indicação. Hoje nós sabemos que aos 4 anos de idade a criança tem 50% do calibre da aorta que terá na vida adulta. E que é perfeitamente possível, com as novas técnicas, fazer a cirurgia até com um pouco mais de tecido para compensar, permitir que cresça. E nós sabemos que é desastroso tentar conservar mais tempo, porque nós arriscamos a criança a morrer de consequências da sua coartação da aorta, acidentes vasculares cerebrais pela hipertensão, etc. E nós criamos uma chance muito maior, se demorarmos, de ter, depois que a gente corrige, a cirurgia de hipertensão residual. Às vezes corrige-se, em vez de corrigir a pressão, fica-se, não se sabe bem o motivo, fica-se ainda com hipertensão, embora removido o obstáculo. E isso acontece nos casos em que se demora muito. Então a idade baixou de 12 para 4 anos. A prática de exercícios? A prática de exercícios em todo paciente cardiopata tem que ser muito bem dosada. Então, normalmente essas crianças são operadas cedo. Uma CIV hoje a gente opera com 2 anos de idade, um PCA mais cedo, pode ser com 1 ano, e assim por diante. O Fallot é corrigido cedo. E a correção cirúrgica dessas crianças, dessas cardiopatias mais comuns, a CIA, CIV, tetralogia de Fallot, canal arterial, deixa as crianças muito próximas do normal. As mesas redondas que nós temos visto, e a cirurgia cardíaca é relativamente recente dessas crianças,
De modo que isso faz uns 30, 40 anos que nós estamos operando. Então, por aí. Então, hoje, estão chegando essas crianças à idade, nós estamos descobrindo se elas, quanto elas vão viver, qual é a sobrevida. Perfeito. Agora, porque elas estão chegando à terceira idade, as primeiras que foram operadas agora. Mas o resultado tem sido muito bom. As mesas redondas que a gente tem assistido com o resultado dos cirurgiões, do acompanhamento, mostram, por exemplo, que uma cardiopatia relativamente complexa, como a tetralogia falou, os operados têm uma sobrevida relativamente normal. Quanto à prática de exercício, é preciso muita prudência. Eu sou um apologista, quem me conhece sabe, do exercício. Eu sou fanático por exercício, não só por gosto pessoal, mas como médico, o exercício é tremendamente fundamental. Não para a minha área, para várias áreas. O exercício tem benefícios que, se nós falássemos agora, o Milton ia entrar em desespero, porque nós íamos estourar os horários. Mas é preciso sensatez. Não precisa. O operado, quem teve uma cardiopatia congênita foi corrigida e que durante uma certa parte da vida teve um modelo circulatório anômalo, é preciso prudência na liberação de exercícios. Então, cada caso é um caso, precisa ser julgado. A sobrevida desses operados tende a ser normal, como se fosse um indivíduo que não tivesse cardiopatia congênita, mas é preciso muita sensatez no julgar que exercício, e quando, e por quê, e quanto, e quanto, e por que ele teria que fazer exercício. Então, talvez, em muitos dos casos, seria mais salutar, apesar de eu adorar exercício, para escrever um bom jogo de damas ou de xadrez, ou de ping-pong. Mas, embora possa fazer exercício, principalmente canal arterial. Os não operados, é claro, as cardiopatias complexas, que não tem cirurgia, ou que tem cirurgia parcial, ou que tem cirurgia paliativa. Esses casos, varia muito a capacidade de enfrentar gestações, sobrecarga hemodinâmica ou a sobrecarga hemodinâmica de esportes. E um comentário final agora, Paulo, para fechar o programa. Seguro-saúde e possibilidade desses pacientes metidos a cirurgia cardíaca, no caso das congênitas ou mesmo nas adquiridas, de voltar ao emprego. Qual é a sua impressão? Atualmente, a Previdência Social, ela é muito seletiva, ela não dispensa todo mundo só por ter uma doença, é preciso ver o real estado funcional do paciente. E para o paciente, a finalidade do tratamento médico... A discriminação das empresas também, não aceitar esses pacientes operados, é uma coisa também muito grave. Terrível, terrível. Então, e é preciso que o tratamento produza uma vida o mais normal possível para o paciente. Quando nós estamos empregando cirurgia, ou remédios, ou medicamentos, nós estamos querendo tirar restrições e amarras da vida desse indivíduo para que ele tenha a vida dele o mais próximo ao normal e o mais normal possível. E é desejável, enfim, que todo paciente que possa funcionalmente trabalhar, trabalhe. Certamente, dependendo da patologia, dependendo da doença que ele foi operado e do resultado, ele talvez não possa ser um trabalhador braçal, mas poderá ser um trabalhador de escritório, um médico, um advogado, um escriturário, etc. e tal. Existe de parte das firmas, dos serviços médicos, existe uma proteção do interesse financeiro da empresa, o que é compreensível. E volta e meia, não só com congênito, mas com tudo que é doença, nós vemos pacientes recusados no exame de admissão, pacientes que têm plena capacidade funcional, mas em quem o médico adivinha um futuro mais dispendioso e mais tumultuado para a empresa. E essa suposição, às vezes infundada, às vezes não correta, faz com que o médico recuse, reprove no exame de admissão. E só aceite os que não têm... Os que não tenham, sem sombra de dúvida, não prometam ter problemas futuros. Isso é uma injustiça, porque às vezes, como ele tem uma boa capacidade funcional, a Previdência não aposenta, porque ele é capaz, e as firmas não dão um emprego porque ele teve doença e já foi operado. Fica sem opção. E ele fica num limbo em que não é incapaz e também não é admitido para trabalhar. Esse estigma precisa ser terminado. Aposentado. Precisa ser aposentado. Muito bem. Paulo, foi um prazer tê-lo conosco, mais uma vez no programa Saúde Comunitária. Hoje debatemos o tema cardiopatia adquirida e congênita. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. As considerações finais é para todos os que possam ter valvulopatia ou sofrer de cardiopatia congênita, ter filhinhos que sofrem, ou os que já têm idade para estar assistindo,
é de otimismo. Nesses anos, quando eu fiz medicina, não existia eco, operava-se muito pouco, poucas coisas eram operadas, o cateterismo mesmo era rudimentar. E eu, no meu período de vida, acredito que eu não sou tão também velho assim, mas nesse meu período de vida eu vi profundas transformações da hemodinâmica, da clínica, dos exames e da cirurgia cardíaca. A cada grupo de anos nós temos novas patologias, novas técnicas cirúrgicas, novas doenças sendo operadas, acessíveis à resolução, às soluções, à operação. E, além do mais, as técnicas cada vez mais aprimoradas, com mortalidade menor. Então, isso no período de uma vida, que eu testemunhei de uma vida desde que estou estudando medicina até agora. De modo que quem tem esse tipo de problema pode estar muito satisfeito e muito otimista com o progresso da cirurgia cardíaca, das formas médicas de resolver os seus problemas. Muito bem, programa Saúde Comunitária na TV Comunitária. Hoje recebeu o professor Paulo Celso Moreira, professor da Faculdade de Medicina de Marília. Tema debatido: cardiopatia adquirida e congênita. Programa Saúde Comunitária tem o apoio da Associação Paulista de Medicina. A direção do nosso programa, Ademir Marques. Nós voltaremos na próxima semana debatendo mais um tema de saúde. Quem valoriza a vida, valoriza o nosso programa Saúde Comunitária. E, por que não, fique sempre convidado a participar e sugerir temas à nossa produção do programa. Nós voltaremos na próxima semana. Tenham todos um ótimo final de semana e boa noite.